Oi, oi, tudo bem? Boa noite, vamos chegando. Puxa a cadeira, senta. Se quiser pegar um papel e uma caneta também pode, para fazer alguma anotação, porque hoje tem muita informação importante, tá bom? Já vamos começar falando. Se você tá me ouvindo, se o áudio tá bom, dá um joinha aí, porque hoje eu tô acelerada. Brincadeiras à parte. Hoje eu vim fazer essa live justamente para a gente tirar as dúvidas sobre o curso que nós estamos lançando, que se chama Rede Eleitoral. Por que se chama Rede Eleitoral? É justamente um curso para ajudar assessores, para ajudar políticos, vereadores e também prefeitos, né, a organizar a sua comunicação. Como seria isso, Catherine? Como que organiza a minha comunicação? É aquele passo a passo. Sabe quando a gente vai para a escola, que a gente começa a se adaptar às rotinas da escola, a gente começa a aprender? É mais ou menos isso, né? Para quem chegou agora na comunicação política, ou quem está precisando montar uma estratégia, o curso é exatamente para isso, tá? É um passo a passo mesmo, para você conseguir, até o final do curso, montar o seu plano de comunicação, ter uma identidade visual na sua rede social muito clara, muito específica, com todas as... de uma forma que as pessoas batam o olho ali, essa rede aqui eu sei que é da Catherine. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso construindo a sua rede com o passo a passo, né? Todos os dias um pouquinho, porque como vocês que me acompanham aqui sabem, a rede social ela é um planejamento, né? Não é assim simplesmente sair publicando aleatoriamente. Você precisa ter uma estratégia de construção de conteúdo, de construção de reputação. E é isso que a gente quer te mostrar por meio desse curso, tá bom? Então, vou começar a falar um pouquinho. Como eu já adiantei, né? Muito conteúdo mesmo. Eu arrisco dizer que você não vai encontrar no mercado um outro curso tão completo e que traga tanta informação de uma forma tão clara e objetiva como esse que a gente montou para você, tá? Então, para você ter uma ideia, são 9 módulos. Dentro desses 9 módulos, você vai aprender desde o início da construção da sua rede social, escolher qual é a melhor rede social, até no final do curso. Eu quero que você já esteja ambientado a ponto de montar seu plano de comunicação. A gente vai construir ele aos poucos, ao longo do curso, cada módulo, né, um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais, principalmente aprendendo também sobre esse relacionamento, essa estratégia de relacionamento com a imprensa, como você vai pautar a imprensa, de que forma você vai criar conteúdo de valor para mostrar o seu trabalho dentro da Câmara de Vereadores ou dentro da prefeitura, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui dos módulos, dos assuntos que a gente vai abordando. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aqui e depois eu vou respondendo, tá bom? Então, dentro desses 9 módulos, como eu falei, a gente vai fazer um passo a passo mesmo para montar a sua estratégia de comunicação. Catherine, para quem é esse curso? Esse curso é para quem está assessorando algum político, né? Seja um prefeito, um vereador, e também para os assessorados. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade das cidades do interior, principalmente, né, a maioria dos vereadores não tem assessor, não tem um assessor específico de comunicação, mas pode montar uma estratégia com o auxílio de outras pessoas que também não tem muita habilidade na comunicação, mas que tem proatividade. E se você já tem alguém que tenha proatividade aí no seu gabinete, que tenha esse interesse, chama essa pessoa para cá, chama ela para fazer o curso, faça você vereador, você vereadora e o seu assessor, né? Para todo mundo estar falando a mesma linguagem, para todo mundo se ajudar. Essa é a estratégia. Quando a gente pensou nesse curso, nós não pensamos num curso para simplesmente vender, para gerar retorno financeiro, não. A gente pensou num curso justamente porque muita gente que me conhece até, que acaba vindo para Brasília visitar os deputados, me encontra aqui e fala: nossa, Catherine, tenho tanta dificuldade de criar conteúdo, tenho tanta dificuldade de organizar a minha rede, como que faz? Então, por isso, justamente por essas dúvidas que a gente resolveu montar esse curso para ser um passo a passo para mostrar como se faz e como você vai conseguir montar a sua estratégia, tá? Então, dentro desses 9 módulos, a gente vai começar do básico, que é o quê? Definindo qual é a melhor rede para você. Qual é a rede que você usa?
De que forma que você vai levantar os dados que a sua rede já lhe oferece para você montar a sua estratégia de comunicação, sabe? Como é que você vai entender de fato que o Facebook é melhor do que o Instagram? Que talvez seja legal você criar um Twitter? Essas são as dúvidas que a gente quer te ajudar a esclarecer também ao longo desse curso. Dentro disso, como organizar a sua rede para ela não só ser uma rede bonita, não só ter uma característica ali de identidade de cor, de imagem, de design, mas também para que a pessoa que chegue na sua rede já identifique quem é você, quais são as bandeiras que você defende, né? Qual é a proposta da vereadora Catherine, por exemplo? Será que está claro ali na minha bio, ali no meu Instagram, ali no sobre do meu Facebook? O que as informações da minha rede estão transmitindo para o meu eleitor, para a pessoa que chega ali? Entende? O famoso arrumar a casa, deixar a casa bem arrumadinha, bem organizada. Por quê? Porque é muito... Eu já brinco muito com isso, né? A rede social ela foi feita para socializar. Nós que falamos de política estamos aqui admitidos. E sim, é muito difícil construir uma rede sólida e fazer ela crescer e ter engajamento dentro da política. Então a gente precisa usar de algumas estratégias para atrair essas pessoas. Só que quando a gente atrai essa pessoa para nossa rede, o que tem ali de legal para fazer ela ficar? Entende? Porque dificilmente ela vem, olha e volta de novo. Então, se ela chegou na sua rede, você tem que querer que ela fique ali, que ela siga você, que ela interaja com o seu conteúdo, mas para isso você precisa ter conteúdo de valor, conteúdo que seja interessante, entende? E é isso que a gente vai ensinar. Como organizar a casa, como definir qual é a melhor rede social para você, como começar a pensar diferente na rede, sabe? Porque eu vejo assim, hoje principalmente, a maioria dos políticos ainda acha que o trabalho é só o do gabinete, o trabalho é aquele que dentro de quatro paredes. E não. Hoje, com a rede social, e principalmente após a pandemia, você tem que estar preparado porque você tem dois gabinetes, né? O gabinete físico e o gabinete online, que é esse aqui. E eu tenho certeza que você recebe muito bem as pessoas que chegam no seu gabinete. E por que você não vai receber muito bem as pessoas que chegam na sua rede social? Como é que você vai trabalhar isso, o seu gabinete virtual? Como é que você vai atender essas pessoas, sabe? Então, você precisa estar preparado para isso também. Dentro desse passo a passo, a gente vai abordar todos os temas, desde o início, lá de como definir a sua persona. Quem é a sua persona? A persona é aquela ideia que a gente tem para quem a gente está comunicando, para quem a gente está levando a informação. Então, como é que você vai identificar a sua persona? Por que isso é importante? Porque quando você sabe quem é a sua persona, você sabe também que tipo de linguagem usar para conversar com ela, para deixar uma linguagem mais clara, mais objetiva, direcionada, entende? Essas são as principais diferenças. E aí, quando a gente descobrir quem é a nossa persona, a gente vai começar a criar conteúdo direcionado para ela. Por exemplo, se eu descubro que a minha persona são mulheres de 35 a 40 anos, a maioria no ensino fundamental, mas que gosta de assistir coisas do dia a dia, da rotina. Que tipo de conteúdo a gente pode criar para essa persona? Né? O que interessa mulheres nessa faixa etária? A maioria já tem filhos, 35, 40 anos. Então, será que a gente pode criar um conteúdo de valor, né, destinado aí durante a semana para essas mulheres? De que forma que a gente vai fazer isso dentro da comunicação política? O que isso tem a ver com a comunicação política? Entende? São essas dúvidas que a gente vai tirar ao longo do curso e também para que você tenha essa informação de uma forma mais clara. Porque a partir do momento que você sabe para quem você está comunicando, fica muito mais fácil de construir esse conteúdo, tá? Quando a gente tiver a persona muito bem definida, a gente vai começar de fato a criar o seu plano de comunicação. E aí, o que é esse plano de comunicação? Ah, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa? Não. É basicamente pegar o produto que você já faz hoje, que são as fotos de visitas, de agendas, das pessoas, sabe? A maioria das redes hoje é isso, é foto de agenda e foto de visita. Que tipo de conteúdo isso agrega? Ah, é legal? É legal. Eu acho importante você mostrar quem são as pessoas que estão visitando o seu gabinete, as pessoas que estão buscando você. Mas também, que tipo de conteúdo você está oferecendo? O que você está fazendo no seu mandato? E não é só aquela foto de um ofício, sabe? Quem para ver a foto de um ofício?
Dificilmente. Então, o que tem naquele ofício? Qual que é o pedido que você fez? De que forma que a gente pode contar para as pessoas o pedido que você fez por meio daquele ofício, mas que seja de uma forma interessante, sabe? Que as pessoas queiram parar para assistir e pensar assim, poxa, realmente isso aqui vai ser muito bom para minha rua, pro meu bairro, realmente isso aqui vai ajudar a minha cidade. Que bacana que a vereadora Catherine teve essa ideia, entende? A mudança de percepção, abrir a mente realmente para a rede e ver que quando a gente fala para uma pessoa que está no... Eu vou dar esse exemplo assim. Quando você fala para uma pessoa que está no seu gabinete, você está falando para ela. No máximo ela vai comentar com uma outra pessoa além, né, do gabinete o que vocês conversaram. Quando você para gravar um vídeo, para disponibilizar ele na rede, ou para fazer um card e disponibilizar ele na rede, você tem ideia de quantas pessoas são atingidas com isso? Então, o que antes a gente tinha que fazer, né, o porta em porta, aquele de receber as pessoas, hoje, claro, precisa continuar fazendo isso? Precisa, mas você tem a rede para auxiliar, para falar com o maior número de pessoas ao mesmo tempo. E isso é muito legal e muito importante, tá bom? Para aumentar o seu engajamento e fazer a sua informação, as coisas que você trabalhou, as coisas que você conseguiu para a sua cidade, realmente essa informação precisa chegar no seu eleitor, nas pessoas que são do seu interesse, né, seu público-alvo, tá bom? Dentro dessa construção do plano, a gente vai dividir esse conteúdo, né, ao longo da semana, para não ficar assim muito maçante, só aquela coisa de agenda aqui, tá tendo sessão, então vai ser só conteúdo de sessão, vou falar só de política, não. A gente vai ensinar exatamente como você dividir essas publicações ao longo da semana, para que não fique só uma rede quadrada, sabe, aquela coisa pesada que você olha ali, tá falando só de política. Tudo bem, é uma rede social de político, é uma rede social que fala de política, mas você não precisa focar só nisso. Você pode trazer outros conteúdos que também agreguem ao seu público e que vão fazer a diferença para ele, tá bom? Dentro disso, a gente vai mostrar também como que você cria um planejamento. O que é esse planejamento? Sabe assim, eu já falei muito, né, da importância de você publicar todos os dias, de você ter conteúdo sempre no seu stories, de você gerar conteúdo com frequência. Aí, quando você não programa esse conteúdo, quando você não faz um planejamento, já aconteceu isso com você? Tá lá no meio de uma visita, nossa, faz 3 dias que eu não posto nada na minha rede social. Tá jogado às traças. 3 dias na rede social é um vácuo muito grande. Você tem que fazer no mínimo uma publicação por dia. No mínimo, assim. Pra você começar a gerar conteúdo e ter engajamento com essas pessoas, entende? E aí, como é que você vai fazer isso? Planejamento. E a gente vai te mostrar como construir esse planejamento para sua semana, para sua estratégia de comunicação. Até porque é por meio desse planejamento que você vai conseguir construir uma reputação na rede, né? Eu quero ser a vereadora que vai ser reconhecida como a defensora da causa da educação. Como que eu vou ser conhecida como a defensora da causa da educação se eu posto uma coisa a cada 2 meses relacionada à educação? Tá vendo a importância de você ter planejamento, de você ter uma construção desse conteúdo na rede? É esse planejamento que vai fazer com que você divida esse conteúdo, traga uma informação diferente para sua rede e não fique tão maçante, entende? O criar a reputação, ou você ser lembrado como o vereador que briga pela pavimentação da rua A, que busca a ponte B, entende? Esse tipo de coisa que fica ali na cabeça das pessoas é só com muita insistência. Só que essa insistência também não pode ser chata. Então você não vai publicar todo dia um negócio seguido, entende? Essa é a importância de ter o planejamento. E a gente vai mostrar para você como criar o planejamento, como definir os seus temas principais, os seus conteúdos e também como programar isso na sua rede, tá? Para que você possa pensar assim, hoje eu vou sair tranquilo para as minhas agendas porque eu sei que a publicação vai entrar e vai estar lá na rede. Quando eu tiver um tempinho, pega o celular ali, responde os comentários, interage, faz a publicação girar, entende? Essa é a principal diferença quando você tem planejamento. E a gente vai mostrar para você também os aplicativos disponíveis para você fazer essa programação das postagens, para você criar o seu planejamento e para ficar mais tranquilo, tá bom? Dentro disso também uma coisa que muita gente me pede, como criar os cards, né, as artes, aquelas informações que você quer colocar no seu feed.
tem muitos aplicativos, inclusive gratuitos à disposição, mas você precisa aprender a mexer na ferramenta, tá? Então a gente tem um módulo exclusivo de produção de arte, que você vai aprender na prática como usar os elementos para construir a sua arte, como usar as cores, como construir mesmo. Eu tenho a ideia de fazer essa arte. Tem muita... isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Esse curso ele foi pensado muito na questão prática, mão na massa mesmo, tá? Tem muita atividade prática que você já coloca em atuação com o seu mandato mesmo. Pra você vai aprendendo e já vai inserindo no seu planejamento de comunicação, tá? Aliado a isso, né? Aliado a essa estratégia de desenvolvimento de arte, tem também o módulo exclusivo para produção de vídeo. O que é a produção de vídeo? Gravei e agora, vou fazer o que com esse vídeo? Né? Como é que eu vou levar ele para a rede? Como é que eu vou deixar ele no formato do Instagram? Como é que eu vou deixar ele no formato do Facebook? Mas se eu quiser criar um canal no YouTube, será que eu posso levar esse vídeo para o YouTube? Entende? Você vai aprender o passo a passo de como editar o vídeo, de como organizar, deixar ele mais interessante para jogar na sua rede dentro desse formato, tá? E aí tem tanto aplicativos gratuitos que dá para fazer até no celular, quanto o Premiere, que é o mais profissional e também o mais indicado para edição de vídeo. Só que aí para usar o Premiere, ele requer uma licença paga, requer você ter um computador que tenha um pouquinho mais de memória, que consiga processar e rodar o programa. Mas tudo isso vai estar muito bem explicado, tá bom? O famoso passo a passo. Qual que é a vantagem do curso? Ele é gravado, as aulas estão gravadas. Você pausa, não entendi isso aqui. Pausa, faz de novo, volta, assiste quantas vezes quiser for necessário, tá? E o curso vai ficar disponível para você acessar sempre que você quiser também. Outra informação importante, a gente vai criar grupos para trocar informações, mas o meu Instagram também está à disposição. Se você assistir uma aula, tiver qualquer dúvida, ou qualquer sugestão, ou quiser comentar sobre alguma coisa, algum assunto que você viu na aula, só me mandar um direct aqui no Instagram, Catherine da Política Comunica, e eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Ou seja, não é uma comunicação de mão única, é uma comunicação de duas vias, tá bom? Você quer falar sobre algum assunto, tirar uma dúvida, me mandar, inclusive, né? Vou falar depois disso também, me mandar algum texto que você produziu, que você queira que eu dê uma lida, alguma sugestão, né, de melhoria, só me mandar, a gente conversa lá no direct, tá bom? Outra coisa muito importante que está sendo muito usada na rede social é o impulsionamento. O que é o impulsionamento? O tráfego pago, ou seja, quando você paga para disponibilizar uma publicação na sua rede. Então a gente tem também um módulo exclusivo sobre isso, para você aprender a criar o seu anúncio, porque assim, e também fazer o seu dinheiro render, né? Porque fazer uma publicação paga não é só você clicar lá naquele botãozinho azul do turbinar a publicação e achar que vai ter um grande alcance. Não, a gente vai te ensinar o passo a passo, que é criar rótulos. O que é criar um rótulo? É você definir quem é o seu público-alvo, quem você quer atingir, né? São as pessoas que estão na minha cidade, então essa cidade aqui. Qual a faixa etária que eu quero que atinja? Qual o grau de escolaridade? Qual é o público que eu quero que... Entende? O rótulo é mais ou menos isso. Você cria um nicho dentro da sua rede, dentro do seu Instagram, do seu Facebook, para que a sua publicação patrocinada chegue a essas pessoas. E aí com isso você otimiza o recurso que você investe. Então assim, tem um passo a passo desde o início, desde identificar o seu rótulo, desde criar ele e colocar a sua publicação para rodar, tá? Isso é muito importante. Todos os módulos são muito práticos, não tem essa coisa chata e teórica de ficar dizendo que quem inventou a publicação paga foi fulano de tal e assim funciona. Não, é prática, tá? Eu quero que essa minha publicação chegue para quem? Vai chegar para esse público, então a gente vai fazer assim, 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 assim. Prático, objetivo, eu sei que vocês também não têm muito tempo, a gente precisa, né, comunicação é muito rápida, ela é muito efêmera, a gente tem que fazer a informação chegar de forma rápida, e se você não tiver uma boa rede, uma boa estrutura, você não vai conseguir fazer isso. Uma coisa muito importante, né, temos um módulo inteiramente dedicado também ao posicionamento político. O que é o posicionamento político? É muito além de você definir se você é de direita ou de esquerda.
O posicionamento político, ele está associado às vezes a coisas bem pequenas, mas que podem causar problemas gigantes aí na sua cidade, por exemplo. Eu gosto de lembrar de um exemplo assim, com certeza você vai ser questionado, né, por problemas sociais, por problemas maiores. Se você ainda não foi questionado, tenha plena consciência de que você vai ser questionado sobre assuntos como igualdade racial, vagas prioritárias por gênero, homofobia, educação sexual nas escolas, armas, aborto. Esses são temas que você precisa estar preparado para responder. E aí, qual é o seu posicionamento? Você já tem esse posicionamento? A gente vai te mostrar alguns caminhos para que você possa pesquisar sobre o assunto, para que você possa criar o seu posicionamento a partir disso e influenciar a sua rede também. Um exemplo muito prático é porque às vezes a gente fica preocupada, esses assuntos são discussão nacional, né? Por que aqui na minha cidade eu vou ser questionado sobre aborto, racismo? Mas esteja preparado. Mas perceba que na sua cidade você também vai ser questionado sobre essas coisas, sobre qual é a sua posição. E cada vez mais as pessoas estão escolhendo as pessoas que elas votam por conta do posicionamento também, né? Se é uma pessoa mais de direita, se é mais de esquerda, se é conservadora, que tipo de pautas você defende. As pessoas observam muito isso para decidir o voto delas. E aí você tem que estar preparado para aproveitar isso também a seu favor, tá bom? A gente vai mostrar todo esse posicionamento. Eu gosto de lembrar uma história que morei numa cidade que tem uma rua que chamava Rua da Árvore. E aí a árvore era famosíssima, linda, só que ela ficava no meio da rua. E a rua foi pavimentada, ela virou um asfalto. E aí começou uma briga, porque muita gente queria tirar a árvore e muita gente queria que a árvore ficasse. Por quê? Porque a árvore era um símbolo. O nome da rua é esse, né? Rua da Árvore. Só que ela estava quebrando o asfalto, estava danificando as calçadas, ela já tinha raízes muito profundas, ela não era uma árvore que deveria estar ali, porque se desse um vendaval poderia derrubar ela. E aí, se você é vereador, você pode ser questionado sobre isso. E aí, qual é o seu posicionamento? Você quer que tire a Rua da Árvore ou você quer que deixe a Rua da Árvore? Né? Você quer que tire a árvore ou você quer que deixe a árvore? E aí, como é que você vai sair dessa saia justa, né? Às vezes uma estratégia de você criar uma enquete, de você procurar os moradores, de você procurar a população para ajudar na construção desse posicionamento, vai favorecer muito mais a sua imagem enquanto pessoa pública, de quem quis ouvir a comunidade, do que simplesmente dar o seu posicionamento. Eu acho que precisa tirar a árvore mesmo, ela está atrapalhando, entende? Então, o posicionamento, ele vai dirigir muito da sua estratégia de comunicação, tá? Ele é importantíssimo. E por isso também, para que você tenha uma boa estratégia de posicionamento na rede, é imprescindível que você tenha uma comunicação clara, objetiva, que você, abandone aquela estratégia assim de usar termos técnicos, de tentar mostrar que você sabe muito sobre o assunto falando numa linguagem que ninguém entende. Sabe o João das Couves? O João das Couves, ele tem um celular e ele está na rede. Quando ele vê o seu vídeo, será que ele vai entender o que você quis dizer? Quando você fala assim, consegui 150 mil reais em emenda parlamentar. Será que o João das Couves sabe o que é uma emenda parlamentar? Será que não é mais fácil você falar assim, olha, consegui 150 mil reais com o deputado, com o senador X, para a gente poder comprar um ônibus novo para as nossas crianças, para dar mais segurança para as nossas crianças. Você não acha que é mais fácil de todo mundo entender? A comunicação não fica mais objetiva, menos truncada? Entende? Então, esses são pontos importantes que a gente precisa observar na hora de estar conversando, na hora de levar esse conteúdo para a rede, tá? Outro módulo que eu considero extremamente importante e que muita gente tem dificuldade de fazer é o relacionamento com a imprensa. Como é que você vai criar esse relacionamento com a imprensa? Sabe aquela estratégia de você pautar antes de ser questionado sobre alguma coisa, sobre algum problema, por exemplo? Então, dentro do curso, a gente vai mostrar exatamente como você identifica, como você cria essas pautas e leva essas pautas para a imprensa. É você estar à frente, você pautar a imprensa em vez da imprensa pautar você. E aí, dentro disso,
Dentro desse módulo prático, eu vou te ensinar a construção de um release. O que é um release? É aquela informação que você envia para os veículos de comunicação, sabe? Contando a informação principal sobre aquela pauta que você está sugerindo, sobre aquilo que você quer levar para a rede, que você quer levar para a mídia. Quando você faz uma boa construção dessa pauta, fica muito mais fácil de você vendê-la, né? A gente fala, a linguagem popular, você vender essa pauta. De que forma você vai fazer isso? Além desse release que você disponibiliza para a imprensa, a gente vai aprender a construir também notas para os colunistas, porque a linguagem da nota dos colunistas, que você vê lá na coluna do jornal, que você vê nos blogs e também nos portais de internet, é completamente diferente da linguagem do jornal, né, da reportagem em si. Então você precisa estar preparado para produzir esse conteúdo de valor, porque você vai ter mais chances de conseguir pautar a imprensa a seu favor. E aí, qual que é a importância disso? Quando você grava um vídeo e você fala para sua rede, você está limitado a um nicho que já está acostumado a te seguir, que já conhece as suas propostas. Agora, quando você fala para a imprensa, você vai atingir um público que não está acostumado a te ouvir. Tá vendo quanto você vai saltar, o quanto vai ser bom, né? Vai ser produtivo você chegar a esse conteúdo que você pauta a imprensa. E aí, nisso vai ser muito importante também dentro do curso a sua estratégia de mandato, né? Você quer continuar sendo vereador ou de repente prospectar um mandato de prefeito daqui a 3 anos? Quero. Então qual que vai ser a sua estratégia de comunicação? Priorizar os veículos de comunicação da sua região. Mas é importante também para você despontar dentro da sua região que você tenha uma comunicação mais macro, né? Você também precisa ser visto. Então qual que é a estratégia que eu vou utilizar para que o meu trabalho seja mais visto e para que eu possa construir um mandato sólido, né? Para chegar, talvez, a alçar novos voos, tá bom? Então, esse passo a passo. Outra informação muito importante, a construção do mailing, que eu vejo assim, muita gente, às vezes, tem uma pauta boa, às vezes apresentou um bom projeto, e aí não tem para quem mandar, sabe? Não consegue levar aquele conteúdo para os jornais, para as rádios. Como que você vai fazer isso? Com a construção de um bom mailing, que é aquele banco de dados, de e-mails, de número de telefone, de cadastro de jornalistas. Eu vou te ensinar o passo a passo de como que você vai fazer a construção do seu mailing e principalmente um mailing de valor, aquele que você tem um relacionamento com o jornalista, antes de você ter a pauta. Por quê? Porque quando a pauta surge, você precisa ter esse contato com os jornalistas para já mandar na hora, sabe? Se a pauta surge e aí que você pensa em construir um relacionamento com a imprensa para conseguir mandar a sua pauta, vai ser muito difícil, entende? Então, você precisa sempre se antecipar a isso. E aí eu incluí um módulo que eu acho muito importante, que muita gente me fala, é justamente sobre o medo de gravar vídeo, né? Muita gente ainda tem pânico de parar aqui ó, na frente da câmera e conversar como a gente está fazendo aqui. Então, tem um módulo de Media Training, que é o nome bonitinho, justamente para essas orientações de como que você vai começar a gravar um vídeo, de como que você vai começar a trabalhar essa sensação, né, de se sentir o centro das atenções, todo mundo está olhando para mim e eu não posso errar. Realmente, eu vou falar que o início é um pouco difícil, com certeza. Para todo mundo é um pouco desafiador. Você acha que eu nasci falando assim, sem essa dificuldade de olhar para a câmera, de me sentir nervosa, de pensar que eu vou gaguejar? Não, são muitos anos de prática. E é o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo. Quando você começa a gravar, quando você começa a ver a sua imagem no celular ou na câmera, e aí você se sente mais confortável, você vai ver o quanto a sua comunicação vai fluir. E aí, o próximo passo depois disso é você pensar em fazer lives, em você começar a construir, né, as suas lives para justamente criar esse relacionamento. Olha que legal você levantar um conteúdo aí na sua cidade e chamar as pessoas para participarem de uma live. É muito bacana. Só que para isso você já tem que ter uma certa afinidade com o vídeo, você já tem que se sentir mais confortável. E a gente vai abordar esses temas, o passo a passo, tudo aqui no curso, tá bom? De presente também, nós teremos muitas aulas bônus. O que são essas aulas bônus? Eu vejo muitas vezes os vereadores com dificuldade de vir para Brasília, principalmente bater na porta dos parlamentares aqui e pedir dinheiro.
né, pedir, dinheiro não é bem a expressão correta, né, mas pedir emenda parlamentar. E como que a gente cria essa construção? Como que eu faço um ofício? A porta de quem que eu vou bater aqui em Brasília? A gente vai abordar um passo a passo, tem uma entrevista exclusiva com uma assessora parlamentar que trabalha com emendas há muitos anos já aqui, recebe todos os dias esses vereadores no gabinete e ela vai falar muita informação importante, assim, melhor período para vir para Brasília, o melhor período para visitar os ministérios, para tirar suas dúvidas, para construir essa relação, né, do vereador com os parlamentares, como chegar e bater as portas, até porque é muito difícil abrir as portas aqui em Brasília. Quando você começa a ter os caminho das pedras, é mais fácil. Então, essa aula bônus vai ser muito importante. Dentro disso, a gente também vai ter uma aula muito bacana, como você grava vídeos profissionais com um profissional também. Tivemos uma pausa aqui por causa da conexão, mas já estamos de volta. Então, como eu falava da aula bônus, de como você constrói vídeos de qualidade, né? Que tipo de equipamentos usar, que ambiente parar para gravar meu vídeo, que tipo de estratégia eu vou usar, entende? Então, tem muito conteúdo. Temos também uma aula especial com uma advogada especialista em direito legislativo. O que é isso, direito legislativo? Ela constrói os projetos de lei. Então, como que você vai pensar em um projeto de lei como estratégia para o seu mandato, para apresentar aí na sua cidade? Entende? Essa aula é muito legal porque vai mostrar exatamente esse passo a passo. E ainda, de bandeja, teremos entrevistas com alguns deputados federais falando sobre a importância da comunicação, até porque para se tornar deputado federal, você sabe que a maioria, para não dizer todos, a gente tem algumas pequenas exceções, a maioria deles passou pelas câmaras municipais e tem muita experiência, né? Por quê? Porque na época deles não tinha rede social. Então eles vieram do analógico e tiveram que se adaptar do analógico para o digital. E como é que isso aconteceu? Então eles têm muitas informações para agregar com a gente e a gente vai deixar essas informações também nas nossas aulas bônus. Dentro disso, a gente vai ter também teoria das cores, como você criar sua paleta de cores para chegar a identificar as cores que você vai usar na sua identidade visual. Atalhos do Canva. O que é o Canva? É um programa que tem uma versão gratuita, inclusive ele tem algumas limitações, mas já dá para começar a usar de forma gratuita para você editar suas artes, algumas até bem prontas ali, você muda alguns elementos, troca as cores, coloca a sua identidade visual. Então assim, é bem o passo a passo mesmo, tá? A edição de vídeos para os stories também, que tipo de aplicativos usar, como é que você vai deixar seu stories mais atrativo, né? Editar e baixar vídeos no celular também, porque às vezes a gente tem aquele problema de compartilhar um vídeo um pouquinho maior no WhatsApp, né? Então, a gente tem bem esse passo a passo, muita aula bônus legal. Inclusive, com um assessor parlamentar já de muitos anos, que trabalhou em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa. Ele foi assessor também de comunicação de um secretário de Desenvolvimento Econômico, e atualmente trabalha aqui na Câmara dos Deputados há muitos anos já também com assessoria de comunicação, mas veio de uma cidade pequena, então ele sabe exatamente qual é esse processo aí da evolução da comunicação, tá bom? Então a gente tem muita aula bônus também, tá? À disposição. Como eu falei, são 9 módulos de muito conteúdo que vão ficar à disposição para você assistir, pausar, volta e faz de novo, principalmente a parte prática, né? Da criação de arte, por exemplo. Você vai começar a criar uma arte, abre ali o seu programa, vai fazendo aos poucos. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar à sua disposição, tá bom? Ficou interessado no curso? Como eu disse lá no começo, eu tenho certeza que... Eu não vou falar assim que é o único, porque eu já pesquisei muito e eu não encontrei nenhum curso que ofereça o que a gente está oferecendo aqui, tá? Então, é o mais completo, é o que tem mais opções de ferramentas de edição, de criação de conteúdo, é o passo a passo mesmo, sabe aquelas coisas que não ensinam na faculdade, que você só vai ver na prática? Então, são essas experiências da prática que a gente trouxe pra cá, tá bom? São 9 módulos de conteúdo, até o final do curso você vai estar com o seu plano de comunicação estruturado,
E aí, quando eu falo de plano de comunicação, ele é muito abrangente, né? Desde a construção da sua reputação na rede, a produção de conteúdo, ao planejamento do seu conteúdo, o seu posicionamento na rede e também a sua estratégia de posicionamento política, a edição desses materiais para levar para a rede e também a construção da sua imagem, tá bom? Se você quiser, quando terminar aqui a live, o link está disponível na minha bio, você entra lá, coloca seu e-mail, você já consegue na hora fazer o download gratuito de um guia de planejamento de comunicação para redes sociais políticas. Você já baixa na hora, faz o download, desce um pouquinho a página, tem as informações também do curso, você fica aí na lista de espera. Por quê? Por que é importante eu cadastrar meu e-mail e ficar na lista de espera, Catherine? Porque as 20 primeiras pessoas que adquirirem o curso, elas vão ter um presente especial. Além de ter um valor especial para o curso, a gente vai juntar essas 20 pessoas e vai fazer uma live muito legal, tá bom? Eu tô avaliando, inclusive, a gente fazer algumas lives, talvez quinzenal, fechadas, para trocar ideia e para falar dos planos de comunicação que estão em desenvolvimento, para todo mundo tirar as dúvidas. Por quê? Porque a dúvida de um é a dúvida de outro e a gente troca experiência. Eu acho que vai ser muito bacana, tá bom? Se você ainda tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, me manda um direct. Eu vou estar à disposição para responder você. Então, não deixa de se cadastrar, entra no link aí na bio e venha fazer parte dessa rede eleitoral que a gente pensou com muito carinho, tem muita informação e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Um prazer estar aqui mais uma vez, trazer as informações para você. Estou à disposição. Uma boa noite, um beijo. Até mais.